Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Algo que eu digo aqui anualmente, todo final de ano. Momento ali onde nós oramos pelas pessoas que estarão servindo em vários ministérios da igreja. Mas algo que eu digo sempre: ninguém precisa de título para servir ao Senhor com alegria, com comprometimento. Ninguém precisa de título para isso. Os títulos existem por uma questão de ordem, mas nós não dependemos deles para ser úteis à causa de Cristo. Nós temos aqui na igreja um critério em relação àqueles que estão se preparando para o ministério pastoral. A fase de seminarista é bem identificada, não é? Depois de formado, o então aspirante ao ministério pastoral, ele entra falamos isso de forma descontraída, mas a transição entre completar a primeira fase de formação teológica e a ordenação ao ministério pastoral, nós costumamos brincar aqui que é a fase do NEM, né? Que não é nem seminarista e nem pastor ainda. Então ele fica naquele meio campo ali, até a ordenação. O fato é que se a pessoa é chamada para o ministério pastoral, isso, na prática, não existe. A ordenação é uma fase importante que consolida ou dá uma passagem de fase, uma transição de fases importante, que é necessário nesse processo, mas não é indispensável para que a pessoa esteja cumprindo o seu chamado pastoral. Pessoas que já tive treinando e capacitando a esse processo de até o ministério, que já exerciam funções pastorais, mesmo quando seminaristas, apesar de não serem de fato ou de direito pastor, mas de fato já exercia as funções pastorais. Eu mesmo, como seminarista ainda, eu já pastoreava uma igreja. E continha muitos irmãos que me chamavam de pastor e eu dizia, não sou pastor ainda. Nas questões, na dinâmica nossa aqui, nesta linha. Porque nesta linha, já exercia as funções pastorais e as convicções do chamado que tive me davam a autoridade que eu precisava para servir como tal. A questão é que, nesse período, algumas pessoas que estão com a mente muito terrena têm um pouco de dificuldade de enxergar o pastor, o título na pessoa, antes, por exemplo, de uma ordenação pública, de algo que o identifique publicamente como tal. Enquanto não tem o título, a pessoa, então, não tem autoridade para ser chamada de pastor. Não é bem assim a coisa, não. O fato é que, como disse no começo, muitos servem como diáconos, muitos servem de várias formas na igreja, muitos anônimos servem na igreja. Hoje temos pessoas anônimas servindo em algumas áreas aqui na igreja, que nós desfrutamos do trabalho dessa pessoa e que a maioria não sabe nem o nome. Muito menos título essa pessoa tem. O fato é que o apóstolo Paulo viveu um pouco desse problema na igreja de Corinto, de ter que provar algumas coisas para crerem que ele era apóstolo. Apesar de ser um homem chamado por Deus, para esta posição, capacitado por Deus, tendo autoridade da parte de Deus para tal, alguns queriam alguns testemunhos, algumas coisas visíveis, mais expostas, para que pudessem reconhecer Paulo com essa autoridade apostólica que ele tinha. Dois problemas principais existiam para esse questionamento de alguns na igreja de Corinto.
O primeiro deles era a mensagem que o apóstolo Paulo pregava, a mensagem fincada, fundamentada unicamente no Evangelho e na cruz de Cristo. E outros questionavam demais o fato de que os métodos de Paulo para fazer isso, para pregar o Evangelho, era simplista demais, não era nada atraente, não tinha popularidade. A mensagem que Paulo pregava, além de pouco atraente, era pouco popular. Eles queriam um negócio que desse uma esquentada. Uma vez uma pessoa em Amparo me acusou disso. Pastor, a gente quer ouvir alguma coisa que dê uma esquentada. Eu falei, irmão, você está no lugar errado. Você deve então ir para outro lugar, porque a mensagem que continuarei pregando é a da cruz. E esquentar, não fui chamado para esquentar ninguém. Nós vimos lá semana passada, no capítulo 8, principalmente no final, que mesmo que aquele crente, tido como mais maduro, mais forte na linguagem do apóstolo Paulo, tendo mais conhecimento, se sentisse liberado para comer aquela carne sacrificada a ídolos pelo conhecimento de que isso não existe. Lembram disso? Falamos sobre isso no capítulo 8. O que deveria prevalecer é o amor de Cristo, que deveria levar essa pessoa, esse crente mais maduro, a compreender o privilégio que ele tinha de abrir mão das liberdades que ele tinha, direito de usufruir, mas com a maturidade que a compreensão das Escrituras lhe dava, ele poderia abrir mão dessas liberdades em prol de um outro crente mais imaturo, que o apóstolo Paulo diz que são aqueles irmãos que tinham ainda crentes piedosos, mas ainda com uma consciência fraca, pouca compreensão das Escrituras, pouca maturidade para lidar com algumas liberdades possíveis e bíblicas, mas que Paulo deveria então, Paulo ensinava aqueles crentes ali em Corinto que o amor de Cristo, conhecido pelo Evangelho, a maturidade que temos por conhecer a Cristo, deveria nos levar à prática de um amor que nos faz tranquilamente abrir mão, abdicar de alguns privilégios em prol da segurança espiritual daquele irmão mais frágil, então, como disse na linguagem do apóstolo Paulo, aqueles de consciência mais fraca. O crente que caminha, então, no amor de Cristo, cresce na maturidade, no amor de Cristo na sua vida cristã, ele vai naturalmente se abster de qualquer liberdade para que aquele irmão mais imaturo não venha a falhar, a cair, a tropeçar na sua vida de cristão, no crescimento na sua vida cristã. Agora, no capítulo 9, o apóstolo Paulo vai pegar um pouco mais forte, vai pegar um pouco mais apertado nesse tema de abster-se. Agora ele vai falar disso pessoalmente, de seus direitos. Ele vai ilustrar este processo de abrir mão de liberdade, de direitos, com a sua ou através da sua própria vida, no seu próprio ministério. Quero convidar os irmãos, então, a lerem comigo os versos 1 a 23 do capítulo 9 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Irmãos, aqui no versículo 1, o apóstolo Paulo ele faz duas afirmações que são a base para os seus direitos, como apóstolo de Cristo. Primeiro ele diz, a primeira afirmação que ele faz é que, de forma alguma, isso é contestado pelos coríntios, ele diz que ele é um homem livre para fazer aquilo que ele julga melhor. Ele não é escravo de ninguém, ele não está preso a judeus ou gentios, ele não é de um grupo ou de outro, ele é um homem livre. E a segunda afirmação que ele faz é que ele é um apóstolo de Cristo. E essa reivindicação ela é contestada por um grupo na igreja de Corinto, como nós já vimos. Mas em especial essa contestação aqui, neste contexto, o apóstolo Paulo está tratando do seguinte tema. Eles estão contestando o apostolado de Paulo porque ele está abrindo mão do seu direito
de receber recursos materiais pelo seu trabalho como pregador do Evangelho e apóstolo de Cristo ali entre os coríntios. A ideia daquele povo ali em Corinto, daquele grupo da igreja de Corinto, que está dando o maior trabalho para o apóstolo Paulo, temos visto isso ao longo dos últimos capítulos, não é? Eles têm o seguinte pensamento sobre isso: se o camarada acha que ele não tem que ganhar nada, é porque aquilo que ele faz ou fala não tem valor nenhum. Então, se o trabalho dele não vale nada, ele não ganha nada. Então, essa era a perspectiva deles em relação ao apostolado de Paulo, e este momento em especial, que Paulo abria a mão do seu direito de receber sustento pelo seu trabalho. O fato é que se alguém podia estar totalmente convencido do apostolado de Paulo, eram exatamente os coríntios. Olha o que diz o verso 2. Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente para vocês, coríntios, eu sou, pois vocês estão aqui agora, são igreja de Cristo, porque vocês são o selo do meu apostolado, vocês ouviram a mensagem evangélica, a cruz de Cristo foi pregada entre vocês, e vocês receberam o amor de Deus, o perdão de Deus, o impacto da obra da cruz de Jesus Cristo por vocês. Se tem alguém que pode testemunhar do meu apostolado, são exatamente vocês que estão criando algum tipo de contestação e me dando trabalho, me cansando. Outros até poderiam contestar, mais distantes ou pessoas não comprometidas com o Evangelho, apesar de estarem na igreja. Mas esses salvos, esses alcançados por Cristo, de forma alguma, não os coríntios. Mas ainda assim, alguns deles estão questionando o apóstolo Paulo, vemos isso no verso 3. No verso 4, o apóstolo Paulo ele responde a essa turma, não falando de dinheiro, de forma alguma, mas ele fala do seu direito de comer, de beber, de se alimentar como qualquer outra pessoa que trabalha. Ele não está questionando a quantidade de dinheiro. Ele está dizendo, mas eu tenho o direito apostólico como servo de Cristo, como pregador do Evangelho, de receber, sim, e ter meu sustento. Ele vai no verso 5 estender esse direito a ter consigo uma esposa e levar uma esposa consigo e ser sustentado pela igreja de Corinto nesse trabalho da pregação do Evangelho com o apoio, com a presença da sua família. Na verdade, todos os outros apóstolos já recebiam esse direito, esse sustento, sem ter um trabalho secular, mas sendo o seu trabalho, como diz no verso 6, o pregar o Evangelho, cuidar da igreja. Então, dessa forma, sendo providos pela igreja, eles poderiam dedicar-se ao ministério e também a manter suas famílias. Somente Paulo e Barnabé abdicaram, abriram mão de não exercer seu direito. Aí no verso 7, o apóstolo Paulo ele cita 3 exemplos de trabalho secular, para mostrar mais uma vez que é uma decisão pessoal dele, e que é direito do trabalhador receber o seu sustento. Ele diz: quem serve como soldado à própria custa, quem planta uma vinha e não come do seu fruto, quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite. Cada um desses exemplos aí tem uma implicação bem própria para o que Paulo quer dizer dentro do contexto do ministério pastoral e do serviço na igreja, do serviço à igreja. O soldado, nessa ilustração bem humana que o apóstolo Paulo faz, ele não tem tempo para produzir o seu sustento porque ele está na guarita. Ele está servindo, está se preparando para o combate, por isso então o sustento dele, o alimento, a provisão, a roupa, é trazida a ele para que ele possa cumprir o seu serviço como soldado. Aquele que cuida da vinha, ele espera poder, no tempo devido, comer da uva e tomar o vinho. É fruto do seu trabalho. O pastor que cuida do rebanho do Senhor, ele tem, do rebanho, ovelhas, que é o contexto aqui, ele tem o direito de, mais adiante, tomar do leite daquelas ovelhas, daquele rebanho. São direitos. E Paulo, para não continuar usando apenas os argumentos humanos, no verso 8, ele se volta para as Escrituras no Antigo Testamento, no verso 9. Ele cita a lei de Moisés, onde nós lemos a seguinte instrução:
Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Há até um certo sarcasmo aqui no Antigo Testamento, na linguagem de Moisés. Será que Deus está preocupado mesmo com o boi? Ou essa aqui é uma figura bem clara no que diz respeito ao serviço, à manutenção da pessoa que trabalha? O boi lá trabalha pisando o grão, produzindo então alimento para o ser humano. Mas ele não pode ser amordaçado, a ponto de não poder comer do grão que ele mesmo debulhou, pisou. Ele vai precisar se alimentar também no seu trabalho, conforme diz no verso 10. Em outras palavras, irmãos, agora aplicando para o Novo Testamento, Lucas 10, 7, conforme Timóteo, 1 Timóteo 5, 18, diz que o trabalhador, o que diz aí? Ele é digno do seu trabalho. Ainda no verso 11, do seu salário, perdão. Ainda no verso 11, o apóstolo Paulo, ele continua batendo nessa tecla. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos coisas materiais? Irmãos, eu creio que nós estamos vendo aqui, na própria insistência do apóstolo Paulo, que ter o sustento pelo trabalho, seja em qualquer setor, é algo absolutamente normal. Como é natural também em relação às coisas espirituais. E o apóstolo Paulo, ele dá uma ênfase muito forte a esse tema, antes de dar os seus motivos pelo qual ele não quer receber recursos. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos coisas materiais. Aí chega na primeira parte do verso 12, ele continua a afirmar que ele tem direito, como os demais outros, ou os demais apóstolos, já desfrutam do sustento da igreja para desempenhar seu trabalho. Ele afirma que ele tem também esse direito, porém, na segunda metade do verso 12, aqui o texto de que li há pouco, se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos coisas materiais. E na segunda metade do verso 12 ele diz, nós, e aqui quando ele fala nós, ele está falando dele, de Barnabé, nós nunca usamos desse direito, ao contrário, suportamos tudo para não colocar algum obstáculo ao Evangelho, não colocar algum obstáculo, até que deve ter dois alguns aqui, ao Evangelho de Cristo. Irmãos, percebam neste verso que não tem nada de romântico aqui. Não tem nada de a gente achar que o apóstolo Paulo era o campeão dos campeões, apesar de que era, Quero muito poder encontrar com o apóstolo Paulo, bater um longo papo com ele quando chegarmos no céu, porque realmente é algo extraordinário, tudo que Deus deu a este homem de capacitação, de instrução, humilhação, decisão de submeter, como uma pessoa tão capaz que ele era, intelectualmente, pessoalmente, relacionalmente, autoridade espiritual, mas com uma coragem espiritual tremenda. Mas o que ele diz aqui é muito sério. Ele não está abrindo mão dos seus direitos como se isso fosse um passeio na praia. Ele está dizendo, olha, suportei de tudo em função dessa decisão. O que você pensa quando alguém diz para você, olha, eu abri mão de alguma coisa que era um direito meu, mas eu suportei de tudo para manter esta posição? O que você pensa? Você pensa em dificuldades, não é? Problemas, carências, inseguranças, medos. Então, não é nenhum passeio no parque isso aqui. É uma decisão altamente espiritual e pessoal. Quando ele afirma que suportou de tudo, quando ele decidiu não usar do seu direito. Mas como é que essa atitude de abrir mão do seu direito, que é bem a temática do capítulo 8 que vimos semana passada,
Como é que isso contribui para a causa do Evangelho? Eu creio que, num primeiro momento, o apóstolo Paulo ele vê no seu trabalho autônomo como fazedor de tendas, um trabalho itinerante também, ele vê isso como uma oportunidade de se aproximar das pessoas evangelisticamente. Ele não vê a profissão de fazer tendas, até pelo muito pouco tempo que ele tem para isso, diante do árduo trabalho ministerial que ele desempenha. Mas ele vê nisso a oportunidade de se aproximar de pessoas. E ali poder compadecer-se das necessidades das pessoas, e a maior delas é a carência do Evangelho. E depois, como muitos livros que narram a vida de Paulo, diz que ele dividia, ele partia também o que tinha, e que era pouco, financeiramente, com aqueles que precisavam, nesse trabalho autônomo e itinerante que ele tinha. E depois, um outro motivo que eu acredito que levou Paulo a tomar essa atitude pessoal é o fato dele também, mesmo no século I, conviver com um monte de enganadores oportunistas, muito comuns dos nossos dias, do século XXI, mas que já existiam também no século I, vendendo um evangelho sem o sangue de Cristo, falando de qualquer coisa parecida com Cristo, menos do Cristo que foi à cruz e morreu pelos nossos pecados. Enganadores sempre houveram, oportunistas, tirando vantagem das carências e das misérias das pessoas. Pessoas que podiam olhar para Paulo pregando o evangelho e pensar assim: isso aí é mais um daqueles que está tentando levar dinheiro de nós. Coisa que nós conhecemos bem no século XXI, mas era já novo, comum, melhor dizendo, no século I. O apóstolo Paulo, preocupado com isso, eu acredito que ele também via como uma possibilidade de ser um impedimento ao anúncio do Evangelho, e ele tomou essa decisão pessoal de não terem isso para acusá-lo. Sempre encontram alguma coisa, né? Mas disso eles não poderiam. Só abrindo um parênteses, irmãos. Eu queria compartilhar com a igreja algo que eu já falei com um ou outro irmão, principalmente em conselho. Os irmãos não dimensionam, os mais perto de mim saibam talvez disso melhor, as pressões espirituais que surgiram depois que nós decidimos iniciar a construção do prédio de educação cristã evangélica. Por mais que eu tenha feito planos de ensinar, de ter aqui um polo de ensino bíblico, teológico para as pessoas, os irmãos não fazem ideia de como Satanás já nos levantou de todas as formas, para que eu esmoreça, para que eu desanime, para que a gente não tenha os meios, pressões de todos os lados. Então, se a gente não tem motivos pessoais para que alguém decida acusar de alguma coisa, como o apóstolo Paulo não tinha, acreditem, sempre vai aparecer alguém com alguma coisa para tentar causar dano à expansão do Evangelho. E eu quero muito pedir aos irmãos que orem por isso, porque apesar de eu fazer muitos projetos para este prédio, eu acho que eu não sei a metade do que esse prédio será ao longo do tempo, quando eu já não estiver mais aqui, de impacto nesta comunidade e nesta cidade, diante dos desafios que a gente tem encarado. Francamente, eu acredito que o apóstolo Paulo ele está diminuindo áreas de resistência. Ele está tentando eliminar áreas de oposição, porque sempre haverá oposição à pregação do Evangelho. Sempre haverá dificuldade. O que Paulo está dizendo aqui, no que depender de mim, eu vou ver se eu elimino as possibilidades. Porque de outros lados sempre virão. Sempre virão. E no verso 13, o apóstolo Paulo ele vai, mais uma vez, parece até que insistentemente, reafirmar a pessoalidade, a individualidade dessa decisão que ele tomou. Ele não está criando doutrina.
Ele está apresentando uma decisão pessoal, que está sendo contestada, porque estão dizendo agora que o trabalho dele não vale nada porque ele não recebe. Se recebesse, estava querendo ganhar muito. Se não recebesse, é porque o trabalho dele não vale nada. Está vendo como é que são as coisas? Que dureza. E ele aqui está dizendo, reafirmando a pessoalidade dessa decisão dele, ele enfatiza o direito nessa afirmação dessa decisão pessoal. Ele afirma ou reafirma o direito daqueles que pregam o evangelho de usarem deste direito. O verso 13 diz assim: da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho, como uma ordem do Senhor Jesus, reafirmando que a decisão é pessoal dele, porque ele quer anunciar o evangelho com o máximo de liberdade, e ele acredita que diante do seu próprio chamado aos gentios, ele deve tomar essa decisão, uma decisão pessoal dele. E vamos ver o propósito disso daqui a pouco. Mas ele reafirma o direito daqueles que pregam o evangelho, é que eles vivam do evangelho. Mas Paulo decididamente se abstém de ser sustentado pelos coríntios. Por dois mais motivos que ele descreve nos versos 15 ao 23. Por causa da convicção do seu chamado apostólico, por causa do seu dever de proclamar o evangelho. Eu creio que Paulo tinha, quando ele pensa em convicção de chamado, quando ele pensa em privilégio de pregar o evangelho, ele pensa em algo que eu costumo muito dizer aqui, aos jovens, os adultos também já disse. Nós devemos sempre, sempre ter em mente da onde o Senhor nos tirou. Quando nós perdemos de vista da onde Deus nos tirou, não valorizamos a posição que temos hoje em Jesus Cristo. Cidadãos dos céus, filhos do Deus vivo, herdeiros da glória dos céus, perdoados dos nossos pecados, justificados por Cristo na cruz. Mas quando te perdemos de vista de onde Deus nos tirou, da morte espiritual, da cegueira, da rota de colisão natural com o inferno, quando perdemos a lembrança disso, nós minimizamos o que somos hoje. E, consequentemente, minimizamos também o que Cristo fez na cruz por nós. Isso causa um dano muito, muito grande. O apóstolo Paulo, eu creio que quando ele tem esse posicionamento diante de abrir mão de um direito natural, de ser sustentado com comida, com casa, com provisão, para coisas básicas, é muito em função da convicção do seu chamado, mas é muito na perspectiva que ele sabe muito bem de onde Deus o tirou. Deus o tirou da condição de matador de crentes. Lembram disso? De perseguidor e matador de crentes. E agora, pela graça de Deus, Deus o transformou num pregador do Evangelho. Ele estava cumprindo a lei dos romanos naquela época. Ele não estava como fora da lei, não. Estava cumprindo a lei, mas hoje debaixo da nova lei que ele está agora, ele sabe que ele pecou contra Cristo, mas sabe também do poder do perdão que ele recebeu de Cristo Jesus. Então é com essa lembrança, com essa percepção de onde Deus o tirou, que ele diz: eu já tenho a recompensa. Junto com a ordem de pregar o Evangelho, com a autoridade de pregar o Evangelho, ainda veio o comissionamento, a condição de apóstolo de Cristo. É por isso que ele não se acha digno de receber uma recompensa material. A gente pode pensar, né? Poxa, o apóstolo Paulo é o cara. Eu repito, é mesmo. É fera. Mas pensa comigo uma coisa, bem básica, bem simples. Quando a gente excede o limite de velocidade, aqui dentro da cidade ou na estrada, o que você passa por um radar que estava ativo, o que você pode esperar receber em uns 10, 15 dias? Hein? A notificaçãozinha: olha, você excedeu a velocidade, você vai tomar tantos pontos para pagar tantos reais,
e vai levar tantos pontos na tua carteira, não é assim? E quando você faz tudo bonitinho, anda dentro da lei, não ultrapassa os limites de velocidade, para em todos os semáforos, faz tudo bonitinho. Você espera que o guarda te pare, diga assim, por favor, cidadão, desça, eu quero parabenizar o senhor por obedecer à lei, vou inclusive lhe dar R$100 de bônus, para o senhor obedecer à lei, não ultrapassar os sinais. Olha, muito legal, o senhor é realmente fera. É assim? É claro que não. Por quê? Porque o nosso dever é o que devemos fazer. As nossas obrigações é o que nós devemos cumprir. Não temos que ter expectativas de receber recompensas terrenas por cumprir com as nossas obrigações. Agora, o que se espera de um salvo pelo Senhor Jesus Cristo é que ele testemunhe do Evangelho. É isso que se espera de um crente no Senhor Jesus Cristo, é alguém resgatado por Deus, pela sua graça, da morte espiritual. Um crente, ele não é livre para se abster de proclamar o Evangelho. Por quê? Porque esse é o nosso dever. Esta é a nossa responsabilidade. O apóstolo Paulo, diante da convicção do seu chamado, ele decide se abster de receber qualquer outro tipo de recompensa que não seja o prazer de pregar o Evangelho e de colher frutos espirituais, tanto do seu trabalho, como na sua vida pessoal, pela paz do Senhor, pela consolação do Espírito, pela capacitação que vem da paz de Deus, suprindo Paulo em suas necessidades, como também causar bem-estar espiritual na vida dos outros. Essa é a recompensa do apóstolo Paulo. Isso não queima, não perece e não sofre os efeitos dos planos econômicos do país. Não sofre os efeitos do Trump, não sofre os efeitos de o nome dele? Do Temer, nada. Estar satisfeito com as recompensas que vêm do Senhor não sofre nenhum tipo de deteriorização. É isso mesmo a palavra? O segundo motivo pelo qual o apóstolo Paulo tem essa convicção de deixar seus direitos de lado, de ser sustentado, estão nos versos 19 e no verso 23. O verso 19 diz assim: embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. E o tema da nossa mensagem de hoje é o verso 23. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Irmãos, alguns dos nossos direitos ou liberdades cristãs, elas podem, em algumas circunstâncias, ser obstáculos para o nosso objetivo maior, que é levar o Evangelho às pessoas perdidas, sem Cristo. Coisas que nós julgamos e sabemos biblicamente que temos um direito bíblico, talvez, de fazer, de estar. Nós podemos, como o apóstolo Paulo, abdicar, abrir mão dessas liberdades, porque o conhecimento de Cristo precisa nos fazer também compreender a grandeza do amor de Cristo. E satisfeitos com as recompensas espirituais, abrir mão de liberdades por causa daqueles que podem, de alguma forma, se sentir ofendidos ou desconcertados, e eu posso ter algum tipo de impedimento para pregar o Evangelho àquela pessoa. Uma coisa que eu prezo muito é não perder a capacidade de falar com uma pessoa, dar um oi, bom dia, boa tarde, boa noite, e poder ouvir a resposta. Ou seja, manter a comunicação aberta. Porque se eu posso não ter afinidades com pessoas, isso é normal, tem pessoas que teremos mais afinidades, com outras menos.
Mas eu creio que nós, como servos de Cristo e tendo a responsabilidade de sermos promotores do Evangelho de Cristo como um dever e não como um favor, devemos zelar, abrir mão de liberdades, para que não seja rompido o canal de comunicação, para que eu sempre possa estar livre para comunicar o Evangelho. Mas contendas inúteis, diferenças naturais que vão existir entre nós, mas gerando vaidades, orgulhos e coisas que possam causar impedimento ao ensino e à pregação do Evangelho, isso nós temos que estar sempre prontos, em nome da nossa maior responsabilidade, que é o anúncio do Evangelho, a não permitir que a comunicação se rompa. Satanás é o grande estimulador, incentivador do rompimento da comunicação entre nós. É ele quem estimula as áreas que lhe são comuns, de vaidade, orgulho e mentira, para que a comunicação seja rompida. A vaidade, então, já que temos naturalmente dentro do nosso coração, como pecadores que somos, seja nutrida, alimentada, e a comunicação seja rompida. Eu creio que o apóstolo Paulo tinha grande preocupação com isso. Ele procurou, dentro daquilo que estava no seu direito, diminuir o máximo de possibilidades de se ver impedido de chegar com o Evangelho e com o ensino da mensagem da cruz às pessoas. Eu creio que para o apóstolo Paulo, se casar ou ser sustentado pela igreja, e quando eu digo se casar, eu não estou dizendo que ele não era casado. É algo que para mim ainda está encoberto. Ele pode ser viúvo, como pode ser solteiro. Então existem várias correntes. Mas ele, se fosse viúvo, ele abriu mão de se casar de novo, pelo direito que ele tinha, uma vez viúvo. Se não fosse viúvo, se não fosse casado, ele abriu mão de casar-se. Ele abriu mão de ser sustentado pela igreja, porque isso poderia ser obstáculo à sua missão prioritária, que era, como apóstolo de Cristo, pregar o Evangelho. Então ele deliberadamente deixa seus direitos de lado, sabendo que isso não somente potencializaria seu ministério, como também produziria recompensas imperecíveis. Ele tinha convicção disso, absoluta. Mas é de vital importância que a gente compreenda o que está acontecendo nos versos 20 a 22. Eu quero que você olhe para a sua Bíblia e eu vou reler aqui. É de vital importância que compreendamos o que está acontecendo aqui. Versos 20 a 22. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Verso 22. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Irmãos, Paulo não está dizendo aqui, de forma alguma, olha, quando eu fui a Roma, eu me tornei romano e fiz tudo que um romano faz. Quando eu fui em um determinado lugar que tinha práticas ímpias, eu fui e me tornei ímpio com eles, fiz tudo o que eles faziam para que eu pudesse ali pregar o Evangelho. De forma alguma ele está falando isso. Não consigo enxergar Paulo dizendo, olha, vamos pecar, porque até ele já disse em outro momento que não tem que pecar mais para poder ser mais perdoado. Mas ele está dizendo sem dúvida alguma que nós devemos ter, como ele tinha, uma profunda empatia e misericórdia para com os perdidos. Ele não olhava o perdido com desdém. Ele sabia que havia uma diferença, sim, uma diferença estabelecida por Deus entre um novo nascido e uma velha criatura. Plena convicção da posição de santo, separado por Deus para ele mesmo.
E aqueles sem Cristo ainda não têm esta posição, porque isso aí é um presente da parte de Deus quando somos salvos em Jesus Cristo. De um habitado pelo Espírito de Deus e de um não habitado pelo Espírito de Deus. Isso são convicções que o apóstolo Paulo tem claramente na cabeça. Isso é testemunhado em vários momentos das 2 cartas aos Coríntios. E nas demais cartas também. Mas o apóstolo Paulo ele tinha algo que ele aprendeu no muito conhecimento das Escrituras. A pôr em prática um padrão de amor bíblico que não faz com que ele simplesmente olhe para o ímpio como uma pessoa de menor valor. Para Deus, não. Porque Deus mandou Jesus morrer por ele, também como Paulo era, antes de Cristo o alcançar pela sua graça. Ele não se tornou um ímpio para evangelizar o ímpio. Ele enxergou a miséria do ímpio para poder aproximar-se dele e, cheio do amor de Cristo, poder testemunhar o Evangelho a eles. E isso ele fez, sem dúvida. Ele teve empatia, misericórdia para com os perdidos, abrindo mão de qualquer liberdade que ele pudesse usufruir que fosse ofensiva para aquelas pessoas ou que pudesse impedir a pregação do Evangelho. Então, de uma maneira bem prática, um exemplo bem prático. Eu não tenho que ir para o botequim beber para evangelizar o alcoólatra. Eu não tenho que fumar para evangelizar o fumante. Eu não tenho que me drogar para evangelizar o drogado. Eu tenho que ter misericórdia para com essas pessoas. Abrir mão, se necessário for, de liberdades que eu tenho em Cristo, para me aproximar dessas pessoas e ali testemunhar do Evangelho, não ser igual a elas, mas mostrar para elas que elas podem ser diferentes. Eu creio que a grande lição que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo aqui neste texto é a sua decisão de voluntariamente renunciar a qualquer direito bíblico, cristão, evangélico, que pudesse ser algum tipo de obstáculo à pregação do Evangelho. Irmãos, a gente não quer normalmente abrir mão de nada, a gente não quer perder nem um dominó. A gente não quer geralmente abrir mão de nada. Eu quero, se possível, ser crente e ter vantagem em tudo. Sou crente. Cantamos uma musiquinha hoje, até já, assim que acabou a música aqui, muito legal, entendi a ideia, mas já comentei até com o Heber. Eu creio que nós entendemos a ideia, mas a última sentença daquela frase, daquela última estrofe daquela música que cantou na EBD, ela é um retrato da nossa decisão, ou melhor, da nossa estarmos debaixo de uma forte influência dessas pregações de que eu sou vitorioso, que eu posso tudo, que eu não sei o quê. Se eu posso tudo, eu posso, como o apóstolo Paulo, eu posso não ter comida, eu posso não ter telhado na cabeça, eu posso não ter sustento para me manter mensalmente, com regularidade, eu posso abrir mão de tudo, porque tudo posso naquele que me fortalece. É assim que funciona o texto de Filipenses. Nós cantamos aqui o seguinte ainda há pouco, na BD. Você tem fé para você ser o que você quiser, basta você ter fé. Será mesmo que nós recebemos fé para sermos o que nós quisermos? Ou nós recebemos fé da parte de Deus para crer em Deus e na sua palavra? Mas nós somos demais afetados pela coisa de que eu posso tudo porque eu sou crente agora e tenho a fé do super-homem. Que seriedade essa capacidade de amadurecimento espiritual precisa nos levar a este momento de, olha, eu abro mão sim, quietinho, não faça publicidade disso não coloque em outdoor não, vai quietinho, você é o Senhor, abre mão de alguma liberdade que Deus te deu em Jesus Cristo, em prol de você não ter nenhum tipo de impedimento para pregar o Evangelho para ninguém, ou para quem quer que seja. Eu creio que o apóstolo Paulo nos deixou isso de forma bem clara nesse texto. Normalmente nós estamos, como crentes que somos, nós estamos preocupados em agradar a Deus, em fazer a sua vontade. Eu creio que como todo crente nós desejamos isso. Mas normalmente a gente confunde bastante o que significa agradar a Deus e fazer a sua vontade. Eu não vou entrar nesse mérito agora, porque eu daria uma outra mensagem. Mas eu quero apenas dizer que não agradamos a Deus apenas porque nós somos bons seguidores de regras. Falei um pouco disso na EBD. Como nós gostamos de uma listinha de 1 a 10, né?
Como se nós fôssemos muito bons nisso, né? Porque Deus nos deu uma lista de 1 a 10 lá, nos mandamentos, no Antigo Testamento. E nós somos campeões em tropeçar num monte delas. Mas nós gostamos de listinhas de 1 a 10, porque julgamos que se eu fiz isso aqui, agora Deus tem que me dar as coisas que eu estou precisando, as coisas que eu quero. Eu já fiz a listinha e tal, mas o fato é que a vida cristã ela não pode se limitar a um monte de eu posso aquilo e não posso isso. A vida cristã é muito mais do que isso. Então, nós agradamos a Deus. Eu creio que uma boa maneira de nós agradarmos a Deus é não ficarmos botando cruzinha e xizinho no que fiz, no que não fiz ainda. Agora Deus viu que eu fiz mais do que não fiz, então Ele agora vai me abençoar. Eu creio que é um pouco mais séria a vida com Cristo. Mas uma boa maneira de nós começarmos a agradar a Deus é quando nós dizemos não às coisas que poderiam ser um sim. E cheio da paz do Senhor e de contentamento que vem da parte de Cristo, é quando nós deliberadamente, conscientemente dizemos pacificamente não para coisas que nós poderíamos dizer sim. Eu creio que nós agradamos a Deus quando escolhemos, decidimos nos abster de algum direito, alguma liberdade bíblica, por causa do nosso amor para com Deus. O amor que nós recebemos de Deus. Por causa do nosso irmão, menos maduro na fé, por causa daquele perdido ainda. Abrimos mão daquilo que não vem a cooperar para que o Evangelho, a partir de mim, chegue e avance no meu trabalho, na minha escola, na minha convivência doméstica, talvez com um filho, um marido, uma esposa não crente. Temos que parar com esse negócio de que eu tenho que ganhar sempre. Uma coisa que eu já preguei aqui em outro tempo, na Bíblia, muitas vezes, ganhar é perder, morrer é viver. Lembram disso? Que tipo de crente nós somos? Os que querem somente vencer ou os que estão prontos para morrer, mas para receber vida sobre vida, vida em abundância, agradando ao Senhor com decisões que nos aproximem dEle, plenos da nossa convicção, das nossas liberdades, mas totalmente dispostos a demonstrar o amor que conhecemos de Cristo, abrindo mão do que for necessário para que o Evangelho possa prosseguir, para que a comunicação esteja sempre livre, em qualquer momento, tanto para ensinar quanto para ministrar do Senhor aquelas pessoas que ainda não têm a Cristo. Eu acredito que Deus nos mostra aqui na sua palavra todas as nossas liberdades. Como crentes, somos livres em Cristo Jesus. E uma coisa que eu digo sempre, Deus nos livrou da escravidão do pecado, somos livres em Jesus Cristo, mas principalmente nós somos livres para dizer não. Quer liberdade maior do que essa? A escravidão que o mundo que prega para as pessoas é aquela, olha, você use de tudo, seja feliz a qualquer custo. Aí em Jesus Cristo Deus me dá novamente um novo coração e a liberdade que está nele, para que eu com toda a paz do Senhor possa estar livre para dizer, não, eu não preciso disso para ser feliz. Eu não preciso de fazer isto agora. Um direito que talvez eu tivesse, eu tenha, mas eu posso abdicar disso para que não seja de nenhum tipo de obstáculo, de nós, nenhum tipo de obstáculo para eu chegar com o Evangelho naquela pessoa que ainda não tem. Irmãos, eu creio que Deus nos apresenta todas as liberdades que nós temos em Cristo, não para que Ele saiba quais das liberdades estamos dispostos a abrir mão, mas para que eu e você saibamos o quanto nós estamos dispostos a abrir mão de coisas que são direitos nossos, para que o bom testemunho de Cristo seja dado e para que o Evangelho de Cristo avance. Vamos ficar de pé e vamos orar. Querido Deus, muito obrigado.
Eu creio que hoje o Senhor está nos fazendo refletir. Que tipo de crente nós somos? Aqueles que fazem o que tem que ser feito por causa do Evangelho, ou aqueles que não querem abrir mão de nada, também não querem perder o Evangelho, mas não querem perder nada também, querem continuar com todos os prazeres, com todas as oportunidades, não querem abrir mão de nada. O Senhor Jesus abriu mão da sua posição do céu, veio à cruz e morreu pelos nossos pecados na cruz, mas a gente passa muito tempo sem querer abrir mão de nada. Ó Deus, eu creio que devemos parar e pensar agora. O quanto liberdades e direitos bíblicos que temos são mais importantes do que o amor que já recebemos e o nosso objetivo prioritário de pregar o Evangelho é realmente prioridade para nós. Ajuda-nos nisso, ó Deus, tanto no nosso relacionamento com as pessoas não crentes, quanto aqui na nossa vida como povo teu, família tua, irmãos em Jesus Cristo. Ó Pai querido, nos ajuda, nos capacita, nos faz compreender a tua palavra, de maneira que te amemos de tal forma que nos alegremos demais, ó Deus, com a maior liberdade que nós já recebemos, que é a liberdade da morte eterna. Não estamos mais presos na morte. Agora, ó Deus, se morrermos em Cristo, temos o alto privilégio de estarmos eternamente com Cristo, que isso seja a nossa maior recompensa. Ajuda-nos nisso, ó Deus, para que o Teu Evangelho seja o nosso maior compromisso. Ajuda-nos nisso, eu te peço, ó Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dá uma semana em tudo guardada, dirigida pelo Senhor. Lembramos, ó Pai, do pai da nossa irmã Silvana. Em nome de Jesus, ser com ele agora. Ser com os médicos, com os familiares ali, ó Deus. Dá a direção, dá orientação, ó Deus. Dá tranquilidade para a Silvana, para o Ivan, ó Pai, para saberem lidar com esta fase agora delicada. E pedimos em nome de Jesus a Tua poderosa e soberana intervenção sobre a vida daquele homem, Pai. Muito obrigado. Leva-nos em paz para os nossos lares, assim eu te peço, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.